Olá, gente, como é que nós estamos? Eu andei um tanto sumido aqui do canal e quero já justificar a você por que eu andei tão desaparecido dessa forma. Basicamente, gente, os motivos foram dois motivos. O primeiro motivo é que aqui na Bahia, desde o mês de junho, o início de junho, nós estamos agora em agosto, não é isso? Desde o mês de junho que está chovendo bastante. Quando não está chovendo, a temperatura está muito baixa. E eu peguei uma gripe daquelas que me deixou de cama. Na verdade, eu tenho dúvida se eu estava simplesmente gripado, com uma forte gripe, ou se eu estava com coronavírus, embora eu esteja vacinado com a terceira dose. A gente sabe que as vacinas elas não impedem que as pessoas contraiam o vírus, mas elas, na maioria absoluta dos casos, ela evita que a pessoa fique em estado grave e até mesmo que leve a óbito. Então este foi o primeiro motivo que eu sumi aqui do canal. Eu estava bastante gripado ou possivelmente de coronavírus. O segundo motivo, gente, é que na verdade eu sou automíope. Eu tenho alto grau de miopia. Eu sou portador de alto grau de miopia. E na maioria do tempo eu uso lentes de contato. E aconteceu um incidente comigo que eu acabei perdendo as lentes de contato. Como um bom baiano que sou, né, eu não como nem sem pimenta, nem sem farinha. E esses dias eu tinha acabado de almoçar, comido pimenta, manuseado o frasco com a pimenta, e à noite eu esqueci e fui colocar as lentes de contato. E as lentes ficaram cheias de pimenta. A pimenta que estava nas mãos ainda acabou passando para as lentes de contato. E eu acabei perdendo as lentes de contato e eu uso óculos, um óculos de alto grau, aquele chamado óculos de fundo de garrafa, e eu tenho vergonha, eu não gosto de usar óculos, de aparecer em público com óculos. Eu uso mais dentro de casa e então foi isso que me aconteceu. Eu não tinha dinheiro para comprar um novo par de lentes e acabei ficando sem gravar vídeos porque estava sem as lentes de contato. Mas o problema resolvido e nós voltamos para batermos o nosso papo aqui no nosso canal. Gente, eu recebi uma segunda carta das Testemunhas de Jeová. Isso mesmo, as Testemunhas de Jeová me enviaram uma segunda carta. E eu quero compartilhar com você neste vídeo essa carta que as Testemunhas de Jeová me enviaram. Eu digo o segundo vídeo porque já existe um vídeo aqui no meu canal falando sobre uma carta que recebi das Testemunhas de Jeová. Um vídeo até bem acessado. E eu faço na carta uma crítica à sociedade Torre de Vigia, às Testemunhas de Jeová, porque eles escondem, eles excluem a Jesus da carta, do seu trabalho evangelístico. E nós mostramos na Bíblia de que a igreja primitiva, de que os primeiros cristãos, eles agiam de forma completamente diferente do que age as Testemunhas de Jeová. Enquanto que a igreja primitiva tinha Jesus como assunto principal, se não único, mas assunto principal nas suas mensagens diárias, as Testemunhas de Jeová escondem a Jesus das suas publicações, das suas mensagens evangelísticas, das suas mensagens levadas de porta em porta. Eu vou deixar a descrição deste vídeo aqui no canal e hoje nós vamos ler a segunda carta que recebi
das Testemunhas de Jeová e vamos ainda fazer uma comparação com uma mensagem entregue por aquilo que as Testemunhas de Jeová chamam de Babilônia, né? Eu recebi esse folheto de uma igreja evangélica, de alguém na rua distribuindo esse folheto, e eu vou comparar o folheto que a cristandade, lembrei o termo que queria me referir, segundo as Testemunhas de Jeová, isso é uma mensagem da cristandade. E eu vou comparar a mensagem, a carta que recebi das Testemunhas de Jeová, com uma mensagem que a cristandade me entregou na rua. Tá certo? Atenção, vamos lá para a leitura da carta que recebi das Testemunhas de Jeová. Bom, por fora do envelope não tem nada escrito, é um envelope branco, diferentemente da primeira carta que li aqui no programa, ou melhor, que li aqui no canal. O outro envelope era um envelope artesanal. Esse aqui é um envelope industrializado. Mas isso é detalhes que pouco importa. Vamos ver o que diz a carta das Testemunhas de Jeová. E vamos procurar Jesus nesta carta. Vamos ver se as Testemunhas de Jeová entenderam a mensagem do vídeo que fiz falando da primeira carta e corrigiram o erro de esconder, de ocultar Jesus das suas mensagens evangelísticas. Será que as Testemunhas de Jeová aprenderam? Será que passaram a inserir, a colocar Jesus como assunto principal das suas mensagens? Vejamos. Bom, a carta está assinada? Está assinada. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque isso é um detalhe também, né? Pouco importa quem foi que assinou a carta. O nosso interesse é saber se na carta das Testemunhas de Jeová nós podemos encontrar a pessoa de Jesus. Vamos lá, atenção para a carta, hein? Prezado Senhor ou Senhora, escrevo-lhe esta carta para compartilhar algo animador. Veja, ela está dizendo que vai compartilhar comigo algo animador. Vamos procurar Jesus na carta das Testemunhas de Jeová. Ao vermos tanto sofrimento e a situação caótica do mundo, talvez nos perguntamos: o sofrimento vai acabar um dia? Veja que esperança maravilhosa Deus nos dá em Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 4. Só uma notinha aqui. Geralmente, as Testemunhas de Jeová costumam a se referir ao livro de Apocalipse como um livro de revelação. Nesta carta, essa autora, curiosamente, se refere a livro de Apocalipse e não a livro de revelação. Mas é só uma curiosidade, isso também pouco importa. Apocalipse e revelação quer dizer a mesma coisa. Veja que esperança maravilhosa Deus nos dá em Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Uma pausa para a pergunta. Até o momento, você encontrou Jesus na carta das Testemunhas de Jeová? Ao menos uma citação do nome de Jesus? Até o momento não, né? Tampouco eu. Continua a carta. Mas podemos acreditar
no que a Bíblia diz? Como Deus vai acabar com o nosso sofrimento? Para encontrar as respostas, veja o folheto enviado. Cadê o folheto enviado? Aqui está o folheto enviado. Você conhece esse folheto? Mas como podemos acreditar, repetindo, mas como podemos acreditar no que a Bíblia diz? Como podemos acabar com o nosso sofrimento? Para encontrar as respostas, veja o folheto enviado com esta carta. Ou, atenção, visite o nosso site oficial. Qual é o site oficial? O site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org. E acesse ensinos bíblicos, perguntas bíblicas respondidas, sofrimento. Atenciosamente, fulana de tal. Esta foi a carta que recebi, a segunda carta que recebi das Testemunhas de Jeová. Como fiz na outra carta, eu procurei Jesus como assunto principal na carta das Testemunhas de Jeová, e mais uma vez Jesus é assunto inexistente nas suas publicações evangelísticas. Parece que não aprenderam com o vídeo que publiquei com a primeira carta que recebi das Testemunhas de Jeová. Vamos ver mais uma vez, de forma incansável na Bíblia, como que era o comportamento dos primeiros cristãos quando saíam para anunciar o reino de Deus, para pregar o Evangelho. Tome nota aí e veja o que diz a Bíblia Sagrada. Primeiro, Atos capítulo 8 e versículo de número 5. Diz assim a Bíblia: Filipe, indo para Samaria, lhes anunciavam a Cristo de casa em casa e no templo. O texto está dizendo que Filipe, indo para Samaria, anunciava a Cristo de casa em casa e no templo. O assunto primeiro, principal da pregação de Filipe era Cristo, diferentemente das Testemunhas de Jeová, que em sua carta Jesus é um ser inexistente e sem importância. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e versículo de número 23, Paulo diz o seguinte: nós pregamos a Cristo crucificado. O assunto principal da mensagem de Paulo era Cristo crucificado. Aliás, não existe pregação de evangelho, não existe pregação do reino de Deus sem trazer Jesus como assunto central, como assunto principal. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 24, Paulo ainda diz: para judeus e para gregos, nós pregamos a Cristo. A carta das Testemunhas de Jeová não pregam a Cristo, nem para judeus, nem para gentios e nem para gregos, nem para mesmo para as Testemunhas de Jeová, para absolutamente ninguém. Bom, vamos comparar agora a carta que recebi das Testemunhas de Jeová com um panfleto entregue na rua, um panfleto entregue pela cristandade. Vamos procurar Jesus
no panfleto entregue pela cristandade e, como já vimos, já procuramos, não encontramos Jesus na carta das Testemunhas de Jeová. Diz assim o panfleto entregue pela cristandade: você já está assegurado? Gostaria de lhe apresentar um seguro fantástico e único. Eu, pessoalmente, fiz um contrato com ele e tudo o que ele promete, ele cumpre. O que diz o assegurador? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo de número 11. Função do seguro. Disse Jesus, olha Jesus aparecendo no panfleto daquilo que as Testemunhas de Jeová chamam de cristandade. Disse Jesus. O que foi que Jesus disse? Eu, Jesus, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Enquanto vivo nesta terra, desfruto da proteção de Deus e o seu cuidado na eternidade. Não preciso mais de seguro, porque lá não há perigo. O panfleto está dizendo de que na eternidade ninguém precisa de seguro, porque lá não há perigo. Prêmio do seguro. Este é tão alto que nenhum homem poderia pagar. Mas quem pagou foi Jesus Cristo. Olha Jesus aparecendo pela segunda vez no panfleto que a cristandade distribui, em semelhança com o evangelho que os primeiros cristãos pregavam. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes comprado, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pela terceira vez, Jesus Cristo é citado no panfleto entregue pela cristandade, enquanto nenhuma vez Jesus é citado na carta entregue pelas Testemunhas de Jeová. Há uma citação do texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Deus espera que você aceite este prêmio. Condições do contrato. Quem se assegura com Jesus, olha Jesus aparecendo pela quarta vez no panfleto distribuído pela cristandade. Vamos ver. Quem se assegura com Jesus deve estar disposto a viver de acordo com os seus conceitos ou com os conceitos dele. Esses conceitos de vida você encontra na Bíblia Sagrada. São orientações para todas as situações da vida. Quem as segue é abençoado. Aí tem aqui o encerramento. Encerramento do contrato. O que devo fazer para desfrutar deste seguro? Atenção! Creia no Senhor Jesus. Olha Jesus aparecendo 5 vezes em um curto panfleto entregue pela cristandade. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:31. Aconselho você a fechar logo este contrato e crer em Jesus. Olha Jesus aparecendo 6 vezes em um curto panfleto entregue por aquilo que a sociedade Torre de Vigia chama de cristandade. Este panfleto está em harmonia com o evangelho que a igreja primitiva, que os primeiros cristãos pregavam acerca de Jesus. Enquanto que
a carta que as testemunhas de Jeová distribuem, Jesus é um ser inexistente, evitado, ignorado e não importante para a pregação evangelística, para a pregação do reino de Deus das testemunhas de Jeová. Pense e reflita. Deus abençoe você.